Glorificado é aquele que era, que é e que há de vir, e que vai fazer com que nós estejamos sentados ao lado do Pai. A vida eterna nos espera. A santificação é o caminho, a santificação é o destino que temos que trilhar para que possamos receber a vida eterna, amém? E a palavra do Senhor, como está escrito aqui em 1 Pedro, capítulo 1, versículos 15 e 16: mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porquanto está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Amém? E eu tenho uma outra versão, que é a versão John Maxwell, que é a minha versão, que diz: pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tomai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento, porque está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Amém? Pai de graça, Pai de amor, Paizinho, apresento, Pai Santo, a minha vida aos seus pés, ó Pai Santo, neste momento, ó Pai. Ó Pai amado, que o Senhor venha me usar, Pai Santo, da forma que Tu queres, ó Pai Santo. Que eu seja, Pai amado, Pai bendito, boca profética do Senhor, Pai Santo, aqui, Pai amado, nesta noite, ó Pai Santo, no Bíblia, Pai Santo, no Ministério Internacional Batista Ebenezer, Pai, e que possamos, ó Pai Santo, não somente eu, mas todos, ó Pai Santo, que está aqui dentro deste tempo, ó Pai Santo, e todos que nos acompanham, ó Pai Santo, nas redes sociais, ó Pai Santo, possa ser, Pai Santo, ministrado, possa ser, Pai Santo, alcançados, ó Pai, para que possa viver uma vida melhor, assim na terra como no céu. Amém? Aleluia, glória a Deus. Hoje em dia, um dos maiores desafios do cristão é buscar a santificação, mas nós temos que tê-la como imprescindível, como inegociável. Temos que ter a santificação como uma regra de conduta. Nós temos que ser santos, temos que ser santos. A palavra nos diz que é para sermos santos, como Jesus foi, Mas devemos nos santificar, pois é a única forma de estarmos verdadeiramente na presença de Deus. Nós só podemos se achegar a Deus através da santificação. Se estivermos no pecado, nós estaremos distante da luz que é Deus. Se estivermos no pecado, nós estaremos nas trevas, aonde não há nada que possa nos agradar. Se estivermos no pecado, as bênçãos que o Senhor tem para nós, elas se distanciarão. Então, amados, sejam santos, procura a santidade, procura viver o melhor que Deus tem para cada um de vocês. Amém? Devemos nos santificar, pois essa é a única forma de nos prepararmos para encontrar com Deus. Santo significa separado para o pecado, mas unidos e juntos, andando em direção a Deus. Somente através da santificação é que nós venhamos herdar a vida eterna, Santo significa separado, consagrado especificamente para Deus. 1 Crônicas 23, capítulo 23, versículo 13. Se santificar-se é separar-se do mundo e do pecado e viver exclusivamente para Deus, para o Senhor, e estar na presença dEle cotidianamente. De que forma? Orando, jejuando, colocando os nossos joelhos no chão e clamando ao Senhor para que Ele derrame sobre as nossas vidas, sobre a nossa casa, sobre o nosso ministério, toda a sorte de bênção que o Senhor tem para cada um de nós. Amém? A santificação foi uma exigência de Deus para o povo de Israel na antiga aliança, mas também ela é uma exigência de Deus para hoje, para a nova aliança. Amém? Então nós temos que ser santo como o Senhor é santo. Falar de santificação é um desafio, pois existem coisas
que nós só podemos ser mostrada de nós mesmos, não dos outros. Nós temos que falar de nós mesmos, das nossas atitudes, dos nossos atos, dos nossos gestos, das nossas maneiras de falar. É nós que temos que mostrar que somos santos. Não é porque lá fora todo mundo faz determinado tipo de coisa que você venha a fazer. A minha avó sempre dizia: mas você não é todo mundo, porque que uma pessoa faz tal determinada coisa e você vai fazer? Você não é todo mundo, ele faz, você não precisa de fazer. Você tem que fazer o que é correto, o que é certo, o que é lícito. A palavra de Deus diz para que nós sejamos santos. Se nós fizermos aquilo que está fora da palavra do Senhor, nós estaremos pecando. Mas não é isso que Deus quer. Deus quer os seus filhos livres das impurezas do mundo, livres da sujeira, do monturo, do lixo, livre do buraco, mas na santidade ao Senhor. Amados, mas diante de tais situações, como está o seu testemunho? O seu testemunho é um testemunho de bênção? É um testemunho idôneo? É um testemunho de verdade, de princípios bíblicos, cristão? Como está o seu testemunho? Faça uma reflexão na sua vida e veja se você não está tirando proveito de alguma situação que não é certo, que não é correto. Hoje a gente vê muitas pessoas fazendo as coisas erradas, sempre fazendo as coisas erradas. O dia que ele faz certo, ele acha que está fazendo errado, porque ele está tão acostumado a fazer as coisas erradas, a andar com carro sem documento, andar com carro com multa, andar sem a carteira de habilitação. Ele acha que está certo, mas ele está errado. A palavra de Deus diz: seja teu sim, o teu não, o que passar disso é de procedência maligna. Se você não está correto, você está em pecado. Santificação, isso é separação do pecado para Deus, sugere pureza de alma, de consagração, de desvio de conduta, de imoralidade, da incredulidade, de qualquer tipo de idolatria. É indispensável para o viver vitorioso e agradável a Deus, é estarmos diante da santidade, é sermos verdadeiramente limpos da sujeira do mundo. Nós estamos no mundo, mas não fazemos parte deste mundo. Nós fazemos parte de Deus. Nós estamos no trono de Deus. Nós queremos viver a vida eterna, não estar num buraco de lama. E a santificação, ela deve ser buscada constantemente, pois ela vai corrigir as imperfeições geradas por algumas caminhadas, por algumas atitudes. A santificação, ela vai corrigir tudo isso, e Deus vai estar cada vez mais trazendo a nós as suas bênçãos, os seus milagres, prodígios e maravilhas. Nós, como homens, somos pecadores, mas amados, o pecado na nossa vida, ele tem que ser um acidente, ele não pode ser um hábito, ele não pode ser um costume, ele não pode ser uma coisa que vem acontecer todos os dias, todas as horas. Nós temos que estar vigilantes, para que isso não venha nos atingir, não venha trazer um desconforto. Porque uma vez que a natureza pecaminosa já foi arrancada de nós, e fomos regenerados da semente incorruptível, que é a palavra de Deus. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 23. A palavra de Deus nos revela que o sacerdote, ele tinha escrito na testa, na mitra, uma inscrição: santidade ao Senhor. Ele era santo, ele tinha que ser santo. Como é que ele adentrava no santo dos santos, se ele não estivesse santo? Ele tinha que estar limpo, ele tinha que estar puro, ele tinha que estar com a sua alma, o seu corpo e o seu espírito lavados. A santidade
ela deve estar estampada em nossa testa, no nosso rosto. Ela deve ser a marca do cristão. Ela tem que ser o seu estilo de vida. Não tem como viver de duas formas. Você não pode viver com dois discursos: o discurso na igreja e o discurso lá fora. Você não pode ter uma atitude aqui na igreja e lá fora você ter outra atitude. A atitude tem que ser a mesma dentro da palavra de Deus. A Escritura nos ordena, como cristão, para ser como o nosso Senhor Jesus Cristo, Salvador, nosso Salvador, em todo tempo e em todo tipo de conversa, sendo santos, sendo honestos em nossa conduta diária, sendo simples, humildes e falando sempre a verdade que a Bíblia nos recomenda. Nós somos suas testemunhas terrenas e devemos viver nossas vidas para que sejamos um reflexo da imagem e semelhança de Deus. O apóstolo Paulo adverte aos Coríntios, lá na primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 1: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Ele estava dizendo: filhos, eu imito ao meu Salvador e Redentor Jesus Cristo, e vocês têm que me imitar, porque eu faço aquilo que o Senhor quer. Eu estou todo o tempo procurando a santidade, andando em santidade. Se eu estou em missões, falando em santidade, orando, jejuando, proclamando o Evangelho a todo tempo e lugar. Assim era a vida do apóstolo Paulo, e assim ele quer que nós, como a igreja de Corinto, tinha que fazer, que sejamos santos, como ele foi de Cristo. Amém? Fomos chamados para sermos santos em Cristo Jesus. Isso mostra que quando nós entregamos o governo de nossas vidas nas mãos do Senhor, nós nascemos de novo e somos santificados pela glória do seu nome. Amados, todo o passado de pecado foi removido da sua vida. Todo o passado de pecado foi removido da sua vida, e a sujeira espiritual foi lavada. Veja 1 Coríntios 6,11: mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Ele está te lavando, Ele está limpando toda a sujeira do pecado. Tudo aquilo que tinha já foi retirado pelo sangue do Senhor, pela morte do nosso Senhor Jesus Cristo na cruz. Você teve todos os seus pecados zerados. Amém? A nossa vida e jornada diária, ela deve ser governada por Deus. Deus é que tem que conduzir a nossa vida. Deus é quem tem que dar o norte, o rumo, o destino, a condução das nossas vidas. Se vivemos na luz, como Deus está na luz, então estamos unidos uns com os outros, e o sangue de Jesus, o seu Filho, nos limpa de todo o pecado. Temos que entregar a nossa vida nas mãos do Senhor, o governo da nossa vida, para que Ele conduza as nossas vidas, para que nós somente vemos o que é bom através da sua face. Quando nós entregamos o governo das nossas vidas nas mãos do Senhor, Ele vai nos levar, Ele vai nos conduzir para um lugar santo, um lugar de paz, um lugar de honra, um lugar onde a nossa alma estará consagrada somente a Ele. Colossenses capítulo 1, versículo 13, 14 nos diz: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Amados, quando nós estamos em pecado, nós estamos nas trevas, a luz está distante de nós. Se estamos em pecado, Deus está distante de nós.
Então, amados, converta-se ao Senhor, examine-se a si mesmo, faça uma reflexão das suas vidas, do que você tem feito, das suas atitudes, dos seus atos. Peça perdão ao Senhor, se aquebranta aos pés do Senhor. Ele é fiel e justo, Ele vai te perdoar. Ele vai fazer você mais do que vencedor e vitorioso, amém? O salário do pecado é a morte eterna. Então por isso nós temos que nos arrepender, nós temos que fugir do pecado, nós temos que estar distante do pecado. O pecado, quando bate a nossa porta, nós trancamos a porta com 7 chaves, para que ele não adentre a nossa casa. A nossa vida, ela tem que ser uma vida de acordo com os princípios de Deus, de acordo com os princípios bíblicos. Amados, se somos luz, porque muitas vezes nós estamos em situações complicadas. Se somos luz, somos filhos de Deus. Mas por que então muitas vezes nos encontramos nas trevas, tendo nossa vida governada pelo maligno? Por quê? É porque damos legalidade, nós damos legalidade, tendo nossa vida governada por Satanás, deixando a carne governar nossa mente, com pensamentos impuros, com imagem promíscua, com desejo faccioso, com a degradação da mente, com os vícios da pornografia e o uso da internet de forma pecaminosa. Temos visto muitos jovens enterrados nessa lama da internet, da pornografia, aonde os jovens com o celular dentro do banheiro tranca a porta e ali ele fica vendo a lama jorrando de dentro do seu celular. Amados, se você tem esse costume, esse vício, não adentre o banheiro com seu celular, fuja da aparência do mal, fuja do pecado. Não insista em ficar trancado em seu quarto com seu celular, com seu computador, porque o maligno vai estar te atentando. O inimigo, Satanás, ele está sempre ao seu derredor, procurando a quem ele possa levar para aquela lama, para a sujeira, para a imundícia, para a impureza. O pecado, meus amados, ele abre a porta da legalidade para Satanás entrar com o propósito de matar, roubar e destruir. É somente isso que ele faz. É somente isso. 1 Tessalonicenses 5, capítulo 5, versículo 23, nos diz: e o próprio Deus de paz vos santifique completamente, e o vosso espírito e alma e corpo sejam conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Para que o homem seja santificado, meus amados, ele precisa ser tocado em sua totalidade, no espírito, na alma e no corpo. Ele tem que estar santo em toda a sua totalidade. Seu espírito é a parte da consciência de Deus e das coisas espirituais. A sua alma reflete você mesmo, porém o seu corpo é a parte que tem consciência das coisas naturais. Então, meus amados, a santificação, ela atinge essas 3 áreas. Não tem como você ser santo, somente 2 estar dentro da palavra, mas as 3 têm que caminhar unidas, de mãos dadas. A santificação do Espírito é imediata, se dá através do novo nascimento. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Porém, da alma e do corpo, ela passa por um processo. Ela tem que ter um processo. Ela não acontece de repente. Ela tem que ser gradativa, ela tem que ser constante. A alma não é regenerada, mas restaurada pela palavra de Deus, que é o processo de mudança de valores, de conceitos,
que também contribui para a salvação, e despir-se do velho homem. Romanos 12, versículos 1 e 2. Então, despir-se do velho homem. Você é nova criatura. O velho já se passou. O velho homem ficou lá atrás. Você tem que jogar ele no mar do esquecimento e viver o hoje. Viver o que você tem hoje como um novo odre, um novo vinho. Você é nova criatura em Cristo Jesus. Você é sarado. Você é santo. Você tem a primícia do Senhor em seu coração. A palavra do Senhor nos afirma que nós devemos ser como Ele, na pureza do nosso coração, na pureza do nosso espírito, nas nossas vidas. Sede santos, porque eu sou santo. Sedes santo, porque eu sou santo. Portanto, todo aquele que tem essa esperança em Cristo, purifica-se a si mesmo, assim como Cristo é puro. 1 João, capítulo 3, versículo 3. Hebreus 12, versículo 14. Procurar ter paz com todos e nos esforçar para viver uma vida completamente dedicada ao Senhor, pois sem isso, ninguém verá a Deus. Então nós temos que ter esse compromisso de ter uma vida inteiramente dedicada ao Senhor, no templo, Levítico, nas missões, na rua, nas missões em outros municípios, aonde estivermos, nós temos que ter a nossa vida totalmente voltada ao Senhor, dedicada a Deus. A santificação do corpo, ela acontece no processo contínuo de sujeitar a carne, guardar-se da imoralidade e usar adequadamente os membros do seu corpo. Esse começa o processo da santificação do nosso corpo, quando estamos em pecado. 1 Coríntios 9, 27 nos diz, Paulo diz que antes subjugo ou submeto o meu corpo e o reduzo à servidão, para que, depois de pregar a outros, eu mesmo não venha a ficar reprovado. Uau! É muito forte. O apóstolo Paulo dizer que ele submete, que ele subjuga o seu corpo, para que ele não venha a ser reprovado. Ele tinha o poder, a graça e o amor de Deus a todo tempo o acompanhando, porque ele era santo. O apóstolo Paulo era santo, assim como ele disse, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então ele era santo, e da mesma forma ele ainda subjuga, ele submete o seu corpo, para que não seja reprovado. Que forte, é muito forte. A santificação do corpo, meus amados, também envolve a maneira de falar e de vestir. Que nós, como cristãos, quando viemos para a igreja, nós nos portamos com uma vestimenta adequada para estar na casa do Senhor. Mas, será que quando nós vamos lá fora, no nosso trabalho, ou na rua, no comércio, nós vamos estar portando como está na casa do Senhor? Ou será que as jovens vão estar com aquele vestido colado, mostrando a silhueta do seu corpo? Isso é pecado. É pecado da sensualidade. Você vai estar pecando contra o seu próprio corpo e está levando outros a pecar, porque as pessoas, tanto do mundo, vão estar te olhando e vão estar adulterando ou se prostituindo. Então, meus amados, tenha cuidado com o que se vestir e com o que falar, para que não venha causar nenhum transtorno à sua vida.
Nós temos o pecado da prostituição, que tem uma ramificação diversa, como masturbação, pensamentos impuros, traição, imoralidade sexual, sensualidade, indecência, pornografia e outros do gênero. Quem os pratica está praticando o pecado contra o seu próprio corpo. Mas não é isso que Deus quer. Deus não quer que você esteja na lama, na impureza. Deus não quer que você seja uma pessoa de índole má. Deus quer que você seja santo, porque o seu corpo é templo do Espírito Santo, seu corpo é morada de Deus, seu corpo é santuário do Espírito Santo. Então você tem que se policiar, se vigiar, para que o Espírito Santo esteja repousando em seu corpo, dia após dia. Precisamos nos lembrar que somente o nosso Senhor Jesus Cristo pode nos fazer verdadeiramente santos. Somente Ele pode fazer essa obra em nossas vidas. O apóstolo Paulo disse que aqueles que foram ressuscitados para a vida eterna em Cristo se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Colossenses capítulo 3, versículo 10. Então, todos aqueles que estão, sendo revestidos do novo, a nova criatura, o novo odre, o novo vinho, ele está recebendo da parte do Criador, ele está sendo renovado em conhecimento, e a imagem do Criador vai resplandecer em sua face. Você, amado, é nova criatura. O seu passado não interessa, não existe mais. O seu futuro obrigado, minha amada. O seu futuro pertence a Deus. Porém, nós temos que viver o hoje, o agora, o presente, mas sendo honesto, sendo íntegros, sendo fiéis, sendo justos, fugindo das coisas ilícitas desse mundo e vivendo somente a paz que o Senhor tem para cada um de nós. Nós temos que amar a justiça e proclamar o bem. Amar a justiça e proclamar somente o bem. Cristo nos transforma em pessoas novas, em pessoas santas. Somente Ele pode fazer essa obra. Somente o Senhor pode nos justificar e nos transformar em um coração novo, que terão um profundo desejo de andar em santidade e fazer somente o que Deus quer, ou seja, ser santo, andar em santidade. É vital que humildemente nós venhamos entregar o governo de nossas vidas nas mãos do Espírito Santo, e que Ele venha ter o controle para que nós possamos, dia após dia, sermos conduzidos para um lugar melhor, para um lugar santo. Romanos 8, 29 diz: ser conforme a imagem de Jesus Cristo. Ele quer que nós sejamos a imagem de Jesus Cristo, estarmos no lugar santo, mas conforme a imagem do Criador, a imagem do Filho. O pecado, ele nos afasta de Deus. O pecado traz doenças para o nosso corpo, para a nossa alma, para o nosso espírito. O pecado impede com que as bênçãos cheguem até nossas mãos. Então fuja do pecado. Fuja. Quando a mulher de Potifar insinuou em se deitar com José, ela
estava segurando na sua túnica. José se despiu dessa túnica e fugiu depressa do pecado. Ele correu, ele saiu da presença do mal, porque ali ele estava colocando em jogo a sua santidade. José era santo em todo tempo e lugar. José fazia o que era certo, o que era verdadeiro, o que era justo, o que era fiel, o que era aquilo que agradava ao coração do Pai. Ele não desviou os seus pés, nem quando ele foi jogado na masmorra. Ele estava ali adorando e orando ao Senhor, porque é somente ali ele sabia que as bênçãos do Senhor viriam. Talvez não ao seu tempo, mas o tempo de Deus, e ele soube esperar. E na época foi o segundo homem mais, quer dizer, acima de Deus, e Potifar, ele foi o terceiro homem mais poderoso na terra. Amados, nós temos 3 pilares para a santificação: arrependimento, mudança de atitude e nova conduta. Arrependimento. O processo de arrependimento começa através de um genuíno aquebrantamento na presença de Deus. Esse é um dos caminhos. Arrependimento sem dor não é arrependimento. Precisamos sentir dor pelo pecado que cometemos. Quando o pecado é lembrado com dor, existe cura. A cura, a liberação do pecado, a liberação da vida. Arrepender-se é reconhecer o erro e decidir não fazer mais. Salmos 51, versos 2 e 3. Colossenses 2, 12 e 15 nos diz: quando renunciamos o pecado, arrancamos os argumentos do diabo. Então que venhamos, Paizinho. Então venhamos a renunciar, meus amados. Renuncie, meus amados. Renuncie ao pecado. Renuncie ao pecado. Arranque os argumentos de Satanás que está imperando sobre a sua vida. Não permita que você seja jogado na lama, no lixo, na podridão. Não permita que a sua vida não tenha significado ou sentido. Fuja da aparência do mal. Fuja, meus amados. Arrependei-vos. Arrependei-vos. O rei Davi, ele cometia um erro, um pecado. Ele tinha pressa em apresentar-se na presença do Senhor, porque ele sabia que quanto mais rápido ele ia à presença do Senhor, mais rápido ele seria purificado, mais rápido ele seria salvo. E por causa dessas atitudes, ele foi o homem segundo o coração de Deus. O homem segundo o coração de Deus. Uau, glória a Deus. Mudança de atitude. O que é que você pode fazer para mudar esse cenário, essa geografia que está à sua volta? Amados, coloque o seu joelho no chão. Vai orar, jejuar, adorar e louvar ao Senhor. Isso é mudança de atitude. Ler a palavra do Senhor cotidianamente, meditar nela de dia e de noite. Isso é mudança de atitude, para que você seja santo. É resistir às astutas ciladas do maligno, e ele fugirá de vós. Quando você ora, você adora, você está resistindo às ações do maligno. Nova conduta. Deixar de fazer os velhos hábitos e ser nova criatura. Deixar o passado. O passado se foi. Jogue no mar do esquecimento.
Você hoje é nova criatura, vida nova em Cristo. Sede santos, sede santos, vida nova. Ser constante na busca do Senhor e se converter dos seus maus caminhos. Sede santos na busca do Senhor e se converter dos seus maus caminhos. Isso é uma nova conduta. É uma nova conduta, é uma conduta em Cristo. A consequência do pecado é a morte espiritual e muitas vezes até a física. Satanás, ele não veio para brincar, ele não veio para ficar brincando com a sua vida. A hora que ele adentra, a hora que ele tem uma legalidade, uma brecha, ele adentra e faz um estrago. Ele faz um estrago na sua empresa, ele faz um estrago nas suas finanças, ele faz um estrago no seu matrimônio, ele faz um estrago na sua vida familiar, na sua vida matrimonial, ele faz um estrago em todas as áreas da sua vida. Ele não veio, ele não vai brincar. Então, amados, sede santos. Qual a marca que está estampada em sua testa? A marca do pecado, da pornografia ou a marca da santidade? Você foi chamado para ser santo. Você foi chamado para a santidade. Fuja dos banquetes do mundo e das ofertas do diabo. Decida ser santo, submeta-se às etapas da santificação, sujeitando seus desejos carnais ao domínio do Espírito Santo. O corpo do homem foi separado para Deus. Você não é para viver na imundície, no pecado, você é para viver em santidade. Quem rejeita a santificação, rejeita o próprio Deus. Conserve a santidade. Não negocie sua santidade por nada. Sede santos. Assim como o Senhor é santo. Nós, amados irmãos, pastores e discípulos, nós temos que ter a consciência que nós não estamos sozinhos. Nós estamos rodeados por uma nuvem de testemunhas. Então cuidado com o que você fala, com os seus gestos, com os seus atos. E eu queria encerrar essa palavra com um versículo que diz praticamente tudo isso que foi falado agora há poucos instantes. Eu gostaria de chamar a amada esposa. Está lá em 2 Crônicas 7,14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu quem? O bispo santo, bispo Antônio Lete? Deus, ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Tenha esse versículo em mente, amados, e faça uso dele cotidianamente, que Deus vai ouvir o teu clamor, a tua oração, o teu buscar, e Ele vai perdoar os seus pecados e vai sarar a sua terra. Amém? Glória a Deus.